que eu queria realmente era fazer uma live todo dia. Tem até o título aqui atrás, ó. Se você. Vou apontar o dedo aqui, ó. Aqui, ó. Ô, a Juliana aí. Oi, Ju. Tudo bem? Vai lá assistir o desenho que o pai vai fazer a transmissão, depois você vai, tá? Dá tchau pro povo. Tchau. Eu tô do celular, não tô. Tá bom, então fica aí. Então, aí na verdade, vou começar a conversar aqui com o povo, que a ideia é essa, a transmissão, de todos estejam participando. Eu confesso que eu tô assim, nervoso, eu tô um pouco assustado. Ah, filha, não. Seu cabelinho tá zoado pra ficar aqui. Vai lá na sala lá, depois você vem. Vai estar fazendo ao vivo, tá bom? Que papai da avó? Depois, Tá tá bom? Tchau. Tchau, beijo. Mandou beijo pra vocês. Então, aí o que acontece, ó. Tá aqui, eu tô aprendendo aqui a mexer com o treco. Aqui, ó, chama Café Apostólico. Essa é a minha ideia de todo dia estar fazendo um vídeo falando a respeito de algum texto bíblico ou de algo que esteja acontecendo, né? Através do canal lá no YouTube, Elmo Dias Molina TV, e transmitir também pelo Facebook, aqui, pela fanpage e pelo perfil. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei com medo. Por isso que o título hoje é falando justamente sobre o medo. A Bíblia fala que Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de ousadia, intrepidez e amor. E a semana eu estava meditando e procurando alguns vídeos, eu encontrei os vídeos de uma irmã, ela até chama Natália Leandro, ela tem um canal no YouTube e ela trouxe uma palavra e o Senhor falou, ó, ouve essa palavra. Eu fiquei ouvindo. E ali ela falava justamente sobre isso. Ela falava sobre um texto onde os filisteus vinham tomar um pedaço de terra que era do povo lá, do povo de Deus, mas eles se colocaram no meio do campo lá e guerrearam para não perder o que eles tinham. E o medo, ele faz justamente isso. Quando você fica com medo, igual eu estava com medo de fazer essa live, sei lá se ela vai ficar boa, porque eu não tenho como fazer os retornos, eu faço tudo sozinho. E aí a gente fica assim um tanto quanto atado, né? Mas se eu ficar olhando para isso, eu não faço nada, porque eu comecei o canal no YouTube assim. Não tinha a câmera era muito modesta, o que eu tinha. Hoje eu tenho um celular melhor, um smartphone melhor, mas no começo não tinha, era uma câmera simples e o som era ruim, a imagem não era das melhores, mas eu resolvi fazer e fiz. Hoje tem lá, acho que 90 vídeos. Não vou dizer que são bons vídeos, porque a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, mas é melhor feito do que perfeito. Não é assim que nós, que trabalhamos pela internet, que somos empreendedores digitais, a gente pensa. Porque se você ficar esperando o momento certo, se você ficar esperando a hora certa, até a própria Bíblia fala que aquele que olha para o vento, ele não semeia. Então, o segredo para combater o medo é justamente você lutar contra ele. Não lutar com a sua força, com presunção, não é? Mas lutar, que eu falo no sentido de lutar pela fé, com a fé. Por que a fé? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Então, se eu não vejo, quer dizer, eu não tenho o sentido visual para me apoiar. Né? Eu não posso me apoiar. A fé não tem cheiro, a fé não é um sentimento. A fé simplesmente é a fé. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Então, quando você age em fé, às vezes você tá igual eu estou agora, você está assustado, você está assim, inseguro, mas você vai e faz. Por quê? Porque você sabe que é aquilo que você tem que fazer. E a fé é assim. A fé, ela sabe porque sabe que é aquilo que ela tem que fazer. E eu sou muito questionado com alguns posicionamentos
que eu tomo com relação à obra, com relação à minha vida, com relação ao meu casamento, porque as pessoas elas têm um padrão, uma maneira de operar, uma maneira de pensar, uma maneira de fazer, mas na verdade não existe padrão, porque dentro do empreendedorismo a gente fala sobre pensar fora da caixa, sobre você sair da caixa que tá te prendendo, que está te enquadrando, e hoje dentro do ministério está acontecendo isso. As pessoas estão formatadas dentro de uma caixa, de um quadrado, né? Dentro das estruturas, daquilo que disseram para elas que tem que ser assim, porque é assim, só que, irmãos, não dá para ficar. A igreja está com muita hipocrisia, tem muita coisa acontecendo. Eu, como crente, posso falar, tem muita coisa errada acontecendo dentro das igrejas. As igrejas estão recebendo pessoas assim, de qualquer maneira. E é assim mesmo, a igreja tem que receber todo mundo mesmo, mas ela tem que ser o padrão, não é? Ela tem que ser o padrão, não é? Ela tem que ser o padrão. Que padrão é esse? O padrão da palavra. Ah, é o padrão do mandamento. Ah, isso é certo, isso é errado, aquilo é pecado, não é pecado. A igreja é um lugar de redenção, um lugar onde nós vamos encontrar perdão, onde nós vamos encontrar acolhimento. Não é um lugar para ficar te moldando. É um lugar onde nós buscamos a presença do Espírito, aprendemos da palavra e a palavra vai nos moldando. Tanto é que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conforme você vai conhecendo a verdade, de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Salvador do mundo, de que Ele está fazendo a diferença nesse último tempo, né? Antigamente as pessoas se miravam nos profetas, né? Nos pais lá da época da lei. Hoje, nós estamos mirando em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. E a Bíblia fala que a salvação é pela fé, através da graça. Se nós fugirmos desse padrão, nós vamos ficar nos conformando àquilo que as pessoas estão nos falando que a gente tem que fazer. Isso é antibíblico. Você tem que tomar decisão na sua vida, você tem que andar. Se você está andando segundo aquilo que alguém está te guiando, você está errado. Porque a Bíblia fala que todos, pois, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, você tem que ter a guia do Espírito, você tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? Que existem os mestres, existem os líderes que pregam, que ensinam, que ministram. Mas tem um momento que o próprio Paulo falou, olha, se for necessário, nós não vamos voltar mais para a imposição de mão, batismos, porque nós conhecemos algo que não dá para deixar para trás. E a graça é isso. O que é a graça? A Bíblia fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio com Jesus Cristo. Então, Cristo veio para trazer a graça. Ele veio instituir a graça. E muitas pessoas não estão entendendo, elas estão voltando para trás, tentando viver os rudimentos da lei, guardar mandamentos para tentar agradar a Deus. E a Bíblia fala que nós agradamos a Deus quando nós cremos no Filho. Aquele que tem o Filho, esse tem o Pai. E o Pai o amará, certo? Então, se você ama o Filho, que é Cristo, automaticamente o Pai vai te amar. É como eu, quem agrada meu filho, meus filhos, está me agradando. Eu creio que quem é mãe e quem é pai é assim. Não é lógico que os nossos filhos, eles cometem enganos, eles cometem erros, nem tudo que eles fazem nós gostamos, não é? Mas eles não deixam de ser nossos filhos, eles não deixam de ser amados. Mas a sociedade impõe determinadas coisas, sim, e eles vão aprender, nós vamos instruí-los de que tem coisas que eles não podem fazer, e se eles fizerem, eles vão ser penalizados, certo? Então, quando a Bíblia fala que nós temos a lei dentro do nosso coração gravado, quando eu costumo falar assim, quando eu fecho o meu olho, eu sei quem sou eu. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu penso, eu sei como eu ajo. Então, eu tenho responsabilidade com os meus atos. E nós, como pais, nós temos essa incumbência de instruir os nossos filhos. Eu já falei, instrui o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não vai se desviar desse caminho. Então, a nossa parte é instruir. Agora, cabe aos filhos obedecer ou não. E a mesma coisa é com o Senhor, Ele nos instrui, Ele nos ensina. E nós começamos a andar pela fé,
através da graça, e nós vamos conquistando, é de fé em fé, de vitória em vitória, dia a dia, cada dia é um novo dia. Ai, mas será que se você for andar com medo, quando eu falei que eu pensei em fazer essa live, falar sobre o medo, eu pensei justamente nisso. Que eu falei, quantas pessoas estão vivendo debaixo do jugo do medo? É o medo do homem, é o medo de abandonar estruturas, é o medo de seguir o chamado que Deus coloca no coração, é o medo de fazer aquilo que o Espírito impulsiona de fazer. Então você fica sofrendo. Por que você sofre? Às vezes você está pensando que Deus está triste com você por causa de algum pecado, alguma coisa que você fez. E muitas vezes não é, muitas vezes é você que está se acusando. Porque o espírito da condenação. Só que a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você anda no Espírito, você não anda segundo a carne. Né? Se você anda, pensa comigo, a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, andai no Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou de determinada igreja, porque eu sou de determinada denominação. E aí? Será? A Bíblia fala que vai estar 2 no campo, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Vai estar 2 dormindo na cama, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Quem sabe da sua vida espiritual é você mesmo. Agora, se você não se lançar naquilo que o Espírito está te guiando, naquilo que o Espírito está te imbuindo a fazer, então você está incorrendo em condenação, porque você está deixando de seguir o Espírito. O Espírito Santo, ele ficou para ser o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso ajudador, aquele que anda ao nosso lado, que caminha com a gente. Cristo ascendeu, está na glória. Agora o Espírito está aqui para nos guiar. E ele é sutil, ele é educado, e ele quer nos guiar, ele quer andar conosco, mas como nós estamos mais ligados naquilo que os mestres, os gurus, os super-homens de Deus e os profetas estão falando, aí você está começando a seguir uma linha, que muitas vezes não é a linha do Espírito. Porque existem pessoas aí que estão em altos cargos aí que são de Deus, né, que supostamente são de Deus, mas estão fazendo coisas que não estão glorificando o nome do Senhor. Então eu vou ser guiado por esse tipo de líder, de guia? Não. Eu vou ser guiado pelo Espírito, através da palavra. O que a palavra fala? Fica com o que a palavra fala. Mas o homem lá, ele faz sinal, ele faz prodígio. Mateus 7. Senhor, em teu nome eu fiz sinal, curei, profetizei, fiz acontecer. Ele fala, apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Então, você não tem que ser guiado, você não vai desprezar os guias, os líderes, você não vai confrontar a sua liderança com orgulho. Não, você vai simplesmente orar a Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E vai na guia do Espírito Santo. Porque se você for na guia do Espírito, você está andando segundo o Espírito. É lógico que você precisa conhecer a palavra, porque o que baliza, o Espírito baliza a palavra e a palavra baliza o Espírito. Um baliza o outro. Porque é o equilíbrio. O Espírito vivifica e a letra mata. Mas a letra, com o Espírito, você está alicerçado para andar na presença de Deus. Amém? Então fica com essa palavra, fica com essa meditação. E conforme ficar a qualidade dessa live, eu vou estar fazendo mais aí e vou estar postando aqui no meu perfil do Facebook, na minha fanpage, Apóstolo Elmo, e também lá no canal do YouTube, Elmo Dias Moreira TV, ok? Obrigado você que veio até aqui, né? Dá aí um curtir, um joinha, compartilha, né? Deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta, fala aí o que você achou. Eu peço que você coopere comigo, porque é como eu falo, eu estou começando esse trabalho. Os equipamentos são caros, então às vezes eu tenho equipamentos precários, mas eu uso assim mesmo e vou fazendo testes para ver como fica. Então eu espero que você dê aí o seu feedback e que você olhe aí por esse ministério, né, o Ministério Elmo Dias Moreira, para que a gente possa aí estar levando, né,
também a palavra do Senhor, amém? Lembrando sempre que eu prego o Evangelho da Graça, dizendo a você que a salvação é pela fé, através da graça. Um bom dia, até mais.